Meus cumprimentos a todos, agradecer a presença de todos que estão nos assistindo em mais essa live do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Antes de darmos início, eu convido a todos para fazer comigo aqui uma prece inicial. Vamos fechando os nossos olhos da alma, da matéria, abrir os nossos olhos da alma. Fazermos uma conexão com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade benfeitora que, como emissários do Cristo, coordena todo o processo evolucional do nosso planeta Terra. E dessa forma agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes para mais esse momento precioso de estudo e que a lição de hoje seja de bom proveito para todos nós, da Casa Ceareiros de Jesus, todos os demais que estão nos acompanhando, e que a gente aproveite, que a gente consiga, com esses ensinamentos, melhorar um pouquinho mais dentro dessa nossa jornada evolutiva. Que assim seja. Antes de dar início ao tema propriamente dito, eu queria aproveitar a oportunidade e convidar todos os internautas que estão nos acompanhando para se inscreverem no canal do Ceareiros de Jesus, canal do YouTube, darem os seus likes nas lives, porque isso ajuda bastante a gente, ajuda a casa a ganhar relevância dentro da plataforma e dessa forma divulgar cada vez mais as matérias das lives aqui apresentadas. Então, todos que puderem nos ajudar aí, se inscrevendo no canal e dando os seus likes nas diversas lives que assistam. O nosso agradecimento. Vamos dar início então ao tema de hoje. Nós vamos tratar do livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no seu capítulo 9, A Luz Segue Sempre. Nesse capítulo, nesse texto, o autor espiritual aí usa o acontecimento da ressurreição do Cristo, aquele momento em que as mulheres, ao terceiro dia, vão até o túmulo de Jesus, para visitar o túmulo, para levar perfumes. E ao chegar no túmulo, elas se assustam, porque o túmulo está aberto, a pedra que fecha a entrada do túmulo está afastada e o corpo de Jesus não se encontra mais no túmulo. Nesse momento aparece para elas dois homens, irradiando luz. Elas ficam assustadas e atribui aquilo a uma aparição de anjos, e esses dois homens dizem para elas, o que vocês estão procurando? Aquele que ainda vive, ele não disse que ressuscitaria? E elas ficam mais assustadas ainda, saem e vão até os demais discípulos para contar o que aconteceu. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Os discípulos ficaram, peraí, será que aconteceu? Elas não estão ficando loucas, não? Só Pedro aí que resolveu ir lá verificar. E foi, e realmente viu que o túmulo estava aberto, que o corpo de Jesus não se encontrava, e posteriormente a história aí, quem conhece, quem estuda a Bíblia ou pode pesquisar, vai ver que ficou confirmado, Jesus vem aparecer para os demais discípulos e fica confirmado a sua ressurreição, né? Então é um caso assim, é um caso um tanto quanto fantástico para a gente, mas de uma comunicação entre o plano sutil, né, o mundo divino, com o nosso plano material. E o texto começa dizendo assim: a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, nos tempos atuais. Sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta,
suas gloriosas mensagens. A verdade é a seguinte, né? Nós ainda temos muita dificuldade de entender essa questão do mundo espiritual, do reino de Deus, né? Do qual Jesus nos fala aí, do plano mais sutil da vida imortal. Nós estamos muito ligados à vida da matéria. E tudo aquilo que vem desse lado mais sutil, que a gente não pode pegar, não pode apalpar e perceber com os nossos 5 sentidos, a gente se assusta, a gente fica meio perdido e na maioria das vezes, às vezes até nem acredita e acha que está sonhando, que está tendo visões ou coisa dessa natureza da própria mente, né? E aí o texto continua, né? As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Aqui eu acho muito interessante e é impressionante como os espíritos evoluídos, né? No caso Emmanuel, que é o autor espiritual aqui, como eles escrevem com poucas palavras e colocam um conteúdo tão rico, tão grande que a gente pode explorar, né? As mulheres aqui, veja bem, mulheres devotadas que foram em romaria de amor. Está falando da mulher. Nós sabemos que a mulher, pela sua condição até de maternidade, ela tem uma sensibilidade maior. Ela tem uma condição de afeto maior. Claro que para toda regra há exceção, mas a mulher tem mais desenvolvido em si a questão da intuição, né? E foram ao túmulo. Veja bem, elas foram buscar a verdade, né? Dessa vida que vai além da morte da matéria. O autor está querendo dizer o que aqui na minha concepção? Que para se conectar com essa vida superior, com essa vida verdadeira, que essa é a verdade, né? Da vida, é preciso transcender os 5 sentidos da matéria. Aí entra a questão da intuição, a questão do amor, colocar o coração acima de tudo. E quando ele diz aqui, raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Só Pedro levantou entre os homens para ir lá ver. O homem é mais prático, o homem é mais racional, né? Então está representando aqui a racionalidade, aquilo que vê e precisa pegar, e precisa palpar, e precisa perceber com os 5 sentidos, né? Porque se acontece algo que vai além dessa percepção dos 5 sentidos, eu não vou verificar, eu deixo meio de lado isso. E para fazer contato com esse plano mais elevado do universo, e que nós fazemos parte, porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, é preciso ter a sensibilidade da mulher, das crianças. Quando Jesus coloca lá, deixe vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. É essa sensibilidade que ele está chamando. E o autor coloca aqui, em poucas palavras, muitas verdades. Isso também é que nos ajuda a classificar um texto, se ele é de um espírito realmente evoluído ou não. É quando ele traz essas verdades implícita em poucas palavras. O texto continua. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra, quanto hoje. As escolas religiosas, deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que lhes oferecia.
Então, mais uma vez aqui, né? Os mediadores que entram em contato e traz essas notícias do mundo sutil, do plano espiritual, eles sempre existiram, né? Eles sempre peregrinaram na face da Terra. Porém, a religião, com seu sentido humano, feita por homens, né? E presa à lógica humana, ela e se coloca numa situação até de dominação ao longo da nossa história, né? Eu sou a mediadora entre os céus e a terra e tem que passar por mim. Então, se alguém traz alguma notícia que não for a própria religião, você tem que passar aqui pelos dogmas, pelos rituais para fazer esse contato. Fora isso, não me interessa muito. É mais ou menos isso, né? Muito bem. O texto continua aqui. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. Aqui está falando dos médios, né? O texto todo fala dos médios, mas aqui mais especificamente. Os instrumentos da revelação espiritual, aqueles que estão entre nós, mas que faz essa conexão porque tem condições até orgânicas, né, aparelhadas, para fazer essa conexão com o plano espiritual. Tem essa sensibilidade e recebe essas informações. Esses instrumentos, eles sempre estiveram aí, porém, numa fase, inclusive, complicada da nossa história, foram taxados de bruxos. Até hoje ainda são. Hoje não são queimados na fogueira, mas em épocas passadas sim. Por quê? Porque ele estava fazendo um papel que não era dele para a igreja. Para a igreja, para a religião, né, deturpada, ela é a mediadora. Eu preciso fazer aquilo que a religião está pregando, que é, né, aqueles dogmas que ela estabeleceu, que são a prática dos rituais, e através disso, sim, eu vou fazer a minha conexão com o céu. Agora, esses outros mediadores, na verdade, o contato deles deve estar sendo com o demônio, com Satanás, e, né, não tem nada a ver com o reino do céu. Queima, é bruxo, tira da nossa frente. É a visão que eu tenho aqui do texto do nosso querido Emmanuel, né? É difícil a gente retratar exatamente aquilo que o autor estava querendo dizer, né? E aí ele continua. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e as palavras da verdade imortalista sempre lhes parecem consumado desvario. Infelizmente, nós ainda estamos muito presos às paixões da matéria, aos prazeres da matéria, né? Que são coisas inferiores, né? A matéria é importante, ela tem que estar a serviço do espírito. O mais importante, a essência está na vida espiritual, mas nós ainda nos prendemos muito à matéria. E alguém que vem trazendo mensagens de um plano acima, dizendo que a verdadeira vida está num plano acima, num plano divino. E Jesus disse isso muitas e muitas vezes. O meu reino não é desse mundo. O reino dos céus não está diretamente na terra, né? Ele está acima dessa matéria bruta que nós percebemos pelos 5 sentidos. Ela é má? Não, a matéria é importante. Como serva do Espírito, porque nós precisamos encarnar, nós precisamos passar pela experiência da matéria, da construção material dos mundos, como co-criadores com Deus, para crescermos espiritualmente.
mas a grande essência está no Espírito, né? E para terminar o texto, ele diz assim: entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida. Olha que importante, né? Olha quanta coisa em poucas palavras. Impressionante. Dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre inspirando os seus missionários ainda incompreendidos. Na verdade, ele começa lá com esse texto, com esse fato da ressurreição, esse testemunho das mulheres em relação à visita ao túmulo de Jesus que havia ressuscitado, para trazer, na minha opinião, essa simbologia importante do que significa a ressurreição. Que a ressurreição significa o renascimento para a vida verdadeira, a vida imortal da alma. E quando que você renasce verdadeiramente para a vida da alma? Quando você atinge um nível de expansão de consciência. Ele fala aqui, expansão da vida. É expandir a consciência. É compreender, né, que a nossa vida, que o nosso universo é muito maior do que a parte material. A parte material é pequena diante do invisível, né? do incompreensível pelos 5 sentidos. A matéria é efêmera, é passageira. Ela tem começo, meio e fim. O espírito é perene, não termina, não está sempre evoluindo em busca da perfeição. Ao atingir a perfeição, ele ganha a condição de felicidade eterna. E aí sim, ele passa a ser, nos grandes projetos da divindade, na construção de todo o universo, um Jesus, por exemplo, que para nós espíritas foi o grande comandante, engenheiro celestial que construiu e coordenou toda a construção do nosso planeta Terra. Então, olha a simbologia da ressurreição, e daí a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando os seus missionários ainda incompreendidos. Quer queiramos, quer não, chegaremos a essa perfeição, guiados sempre pela luz. A treva, ela só existe onde a luz ainda não chegou. A luz chegando, as trevas se afastam. Eu acho que, dentro da minha humilde compreensão, foi isso que o nosso autor espiritual, Emmanuel, né, o mestre aí do nosso Chico Xavier, né, quis dizer com esse texto: a luz segue sempre. Então agora nós vamos encerrar a nossa live de hoje. Eu vou convidar a todos novamente que estão nos acompanhando para fazermos uma prece de agradecimento, de encerramento, fechando mais uma vez os nossos olhos para elevar os nossos pensamentos aos planos mais elevados da alma, a essa luz que ilumina, que nos traz a verdade da vida eterna, da vida imortal. E dentro desse conhecimento, desse entendimento, dessa aceitação desse mundo maior, desse mundo verdadeiro, fazer a nossa verdadeira conexão com o nosso Criador, com Deus, nosso Pai, com Jesus, o nosso Mestre, o governante espiritual do nosso planeta Terra, que está vivo, ressuscitado, vivo em nossos corações, porque as suas mensagens continuam para aqueles que querem, para aqueles que buscam. Vamos buscar a verdade, vamos ser mais um Pedro a se levantar e verificar aonde está a verdade. E assim nós agradecemos a oportunidade de mais esse instante de aprendizado,
que tenhamos todos uma boa semana, sempre na presença e com a orientação do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.